chegaram aqui precisando derramar no teu altar questionamentos, enfermidades, lutas na família. Obrigada, Senhor, porque a tua palavra, ela é viva, ela é eficaz e ela está afiada como espada cortante de 2 gumes, e ela vai até a junta e as medulas, e ela vai arrebentando com os grilhões. E nessa noite nós esperamos a tua resposta, a resposta da tua boca através da tua palavra, e todos que creem assim, digam amém. Eu esqueci de falar, gente, que nós temos, eu vou fazer a oração de enfermidade no final, tá? Os pedidos de oração no final da palavra. Mas eu tenho uns avisos para dar, e esse disco, esse DVD, CD, Eu Sou um Gol de Deus, do Inter e da Alessandra, o pessoal que veio aqui ministrar, do Ritmo de Salvador, está sendo vendido lá fora para ajudar no retiro. Alguém me ajuda? No retiro, para ajudar. Tá bom? O pastor falou comigo. Eu sou tão ruim de recado, gente. Vamos lá. Tá aqui. CDs do trio elétrico à venda para abençoar o Congresso de Missões da IBC. Apenas R$10. Não esqueça da oração dos empresários. Tá bom, no final eu já vou fazer isso aqui. Mas eu quero entrar logo na palavra com você. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Gênesis capítulo 28, a partir do versículo 10. Gênesis 28, versículo 10. Pastor Emerson está pregando hoje no Sul. Mandou um beijão para vocês. Hoje nós estamos dividindo ele com uma igreja, Assembleia de Deus, do pastor Júnior. Uma bênção, já estive lá. Mas ele já quis saber de tudo, já mandou torpedo. Está tudo bem, tudo certo. Achou amém? Quem não achou, misericórdia. Posso ir? O título da mensagem é A Escada, a Cura e a Eternidade, para você que está anotando. Diz assim a palavra de Deus: Jacó partiu de Berseba e foi para Harã. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já se havia posto. Tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se. E teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra. O seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dele estava o Senhor, que lhe disse: Eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaque. Darei a você e a seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra e se espalharão para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Estou com você e cuidarei de você onde quer que vá. E eu o trarei de volta a esta terra. Não o deixarei enquanto não fizer o que eu lhe prometi. Quando Jacó acordou do sono, disse: Sem dúvida, o Senhor está nesse lugar. Mas eu não sabia. Teve medo e disse: Temível é este lugar. Não é outro senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. Na manhã seguinte, Jacó pegou a pedra que tinha usado como travesseiro, colocou-a em pé como coluna e derramou óleo sobre o seu topo. E deu o nome de Betel àquele lugar, embora a cidade anteriormente se chamasse Luz. Então Jacó fez um voto dizendo: Se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa e levar-me de volta em segurança à casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus, e de tudo o que me deres certamente te darei o dízimo. Que coisa linda esse texto. É um texto lindo, mas também é um texto dramático. É um momento de decisão na vida de um jovem.
É um momento de decisão, porque ele estava partindo, ele estava fugindo de uma dor, ele estava fugindo de um erro, ele estava fugindo de uma família dividida, ele estava fugindo de uma dívida que ele tinha com o seu irmão, ele estava fugindo e no meio do caminho ele encontra a casa de Deus. Quantos de nós fugimos? Quantos de nós corremos? Quantos de nós passamos por situações parecidas com essa e de repente ele encontra a casa de Deus e ele encontra a escada de Deus? Preste bem atenção, Jacó está correndo de uma família muito confusa. O irmão dele não era muito bom da bola, sabe? Ele não estava muito bem. Ele era primogênito. Ele tinha o direito da bênção da primogenitura. Ele era o cabeça, o filho mais velho. E ele faz uma brincadeira. Os dois acabam negociando ali a primogenitura. Ele troca por um prato de lentilha, tamanha a fome que ele tinha. Por outro lado, enquanto Esaú era o filho preferido do papai, Jacó era o filho preferido da mamãe. Havia ali uma rachadura na família. Havia um pai que tomava partido de um filho, a mãe que tomava partido de outro filho, e no meio dessa confusão toda, Jacó começa a obedecer a mãe e passa a perna no irmão. Quando seu pai está velhinho, ele finge que é o irmão, coloca pele sobre o corpo, enquanto o irmão sai para matar um bicho, para fazer uma comida gostosa, uma caça, né, para o seu pai, preparar um guisado. Ele entra debaixo da mão do pai, que já estava ceguinho, velhinho, e rouba a bênção, aquela bênção especial que o primogênito receberia. Preste bem atenção, eu fiquei muito confusa com essa palavra quando eu comecei a ler nos originais e comecei a ver alguns pensamentos, alguns comentários dos rabinos, alguns comentários de pastores, e eu falei, não é possível, como é que Deus fala uma coisa dessa com um cara que é um enganador? Como é que Deus faz uma obra dessa na vida de um cara desse? Como é que Deus diz, eu estou contigo, Jacó? Presta bem atenção. Você está aí deitado em pedra. Hoje tu é Jacó, mas amanhã tu vai ser Israel. Eu estou contigo, fica firme. E eu comecei a ficar encafifada. Ligar para alguns professores meus. Não é possível. Como é que Deus fala isso com ele? E eu percebi que o próprio Esaú havia perdido sua autoridade de primogenitura quando ele começa a desobedecer o seu pai, se casando com mulheres estranhas, acabando com o coração do pai dele. O pai tinha um objetivo de que a família seguisse em santidade, que a família multiplicasse de acordo com a promessa de Deus. E o próprio Esaú começa a fazer alianças, laços com mulheres estranhas. Jacó, quando ele vai embora, ele diz, eu vou me embora dessa terra, não vou casar com essas mulheres que Esaú casou. Mas ele sai debaixo de uma culpa de ter obedecido a mãe na hora da tramóia. A mãe é que diz, corre lá, menino, engana o teu pai. Fala que você é Esaú. Mas mãe, isso vai dar errado, mãe. Em vez de receber bênção, eu vou receber maldição. Eu sou sua mãe, eu estou mandando, anda lá. Era um costume da família da mãe dele. Mentir. E existem comportamentos familiares que vão se multiplicando. E alguns filhos que vivem no meio disso e recebem uma grande aula do que não fazer. E quando se casam, precisam definir se vão repetir aquilo que seus pais faziam ou se vão começar um novo ciclo em sua própria vida, em sua família. Não é? Preste bem atenção. Jacó estava fugindo, inclusive, desse ambiente familiar. Eu fico emocionada em perceber que, presta bem atenção no que eu vou dizer para você aqui. Quem sabe isso é a sua história. Quem sabe você está vivendo exatamente o que eu vou dizer. Ele é chamado de usurpador, enganador, pelo próprio irmão. O irmão faz um trocadilho no original, que significa, aquele que segurou meu calcanhar. Aquele que anda na aba do meu chapéu, foi o que ele quis dizer. Aquele que é o segundo. Mas o segundo
começa a se comportar como o primeiro, porque o primeiro abriu o lugar, saiu da sua posição de autoridade, deu desgosto a seu pai e sua mãe, e o segundo entra naquela situação, naquele jogo, e ele vai embora cheio de culpa, por ter pecado, por ter enganado o seu irmão, por ter entrado na da mãe. Ele vai embora dizendo: eu não quero repetir o que o meu irmão mais velho faz, eu não quero andar nesse caminho, eu quero começar uma vida nova. Mas tudo aquilo que a gente enterra vivo, nunca morre. Deus sabia disso. Deus sabia que ele não ia suportar viver com aquela história familiar. Deus sabia que ele precisava amadurecer, que ele precisava entender que Deus estava com ele, inclusive para ele voltar atrás e consertar aquela história feia. Ele pega uma pedra, e eu acho engraçado o comentário de um rabino que diz: já pensou a briga das pedras? Quando ele escolhe uma no meio de tantas para botar a cabeça dele. Cada pedra dizendo: deixa eu ser o travesseiro de Jacó, porque Jacó vai ser Israel. É uma viagem. Aquele momento em que ele deita a cabeça no travesseiro, ele é Jacó. Mas quando ele começa a ver a eternidade, Deus está trocando a identidade dele para Israel. Ele deita como usurpador, ele deita como manipulador, ele deita como mentiroso, mas Deus começa o processo de transformação da vida dele quando mostra para ele a eternidade. Eu já disse aqui para vocês que todo aquele que recebe um chamado de Deus, todo aquele que começa a enxergar o mundo espiritual, a eternidade e a palavra, esse começa a ser marcado para uma grande obra, para um grande propósito em sua própria vida. Deus não mostra o seu poder, sua glória, sua eternidade, sua palavra para você continuar do mesmo jeito. Deus se revela a você para que você comece a mudar, a ser transformado, a crescer, até que você seja um Israel. A escada da eternidade aparece na casa de Deus, Betel, para os que fogem, para os que precisam, para os que serão curados por dentro e por fora. E, número 1, a eternidade é para chocar os teus sentidos. A revelação da eternidade é para sacudir a tua humanidade. Porque a partir de um ângulo de visão, você é uma escada também. O seu pé está na terra, mas você é um ser espiritual ligado à eternidade. Assim como a escada de Jacó estava ligada na terra e ligada no céu, você também pode ser uma escada nessa noite. Deus pode te utilizar para abençoar aqui na terra através do poder de Deus, da palavra revelada. Preste bem atenção, você não é um ser natural, somente carne. Você é um ser tridimensional, você é corpo, alma e espírito. Deus quer destampar a tua mente para que você entenda as coisas do céu. Amém, gente? A escada fala da conexão da terra com a eternidade, o mundo dos homens, o mundo de Deus. A escada pode ser você na terra como homem, mas na eternidade com o espírito vivificado pela palavra de Deus. Quando você nasce de novo, você e a escada se tornam um, porque seu corpo está na terra, mas sua consciência de existência está ligada diretamente ao céu. Por isso temos saudade do céu, da eternidade, da santidade que o nosso espírito entendeu como necessária para ver Deus. Muitas pessoas buscam o ocultismo, a ligação com a eternidade, se ligam a espíritos enganadores. Mas a única maneira de chegar ao céu é sendo salvo por Jesus Cristo, que abriu o caminho, abriu a escada, aleluia, para o céu. O ser humano tem a necessidade de compreender o que é transcendente. O ser humano tem essa necessidade das respostas às perguntas sobrenaturais. Por quê? Porque não somos só naturais. E quando nós abandonamos o carisma, a intimidade com o Espírito Santo, o conhecimento do que é eterno, o conhecimento do que é sobrenatural, nós vamos ficando vazios, gelados, e daqui a pouco tem gente falando de fantasma com a gente, e a gente ficando com medo.
Já viu crente assim? Nem que eu fiquei toda arrepiada. Mas me deu um arrepio que subiu por aqui. Meu cabelo ficou assim. Por quê? Não, essas coisas assim, sabe? Lá do outro lado. Que lado? Ah, o lado de lá. Ué, o lado de lá eu conheço toda hora. A gente entra em oração, arrebenta com o mundo espiritual, entra do lado de lá. Dá ordem aos anjos. Medo do lado de lá? Por quê? Porque você ainda não entendeu que você não é um ser só natural. Você precisa ser transformado pela renovação da sua mente e entender que você é aquele que Deus fala quando Ele quer, através da palavra. E que existe uma escada sobrenatural, aonde Deus movimenta o mundo espiritual a seu respeito e em seu favor. O jogo está virado. E o negócio estava estreito para o lado de Jacó. Ele não estava na melhor maravilha dele, não. Ele tinha muita coisa para resolver com a família. Ele tinha muita coisa para resolver com ele mesmo. Ele tinha muita coisa para chegar lá, mas Deus já estava vendo ele pronto. Os anjos e a escada da eternidade. Você enxerga essa escada agora pela fé? Anjos subindo, anjos descendo. Alguns anjos sobem porque já fizeram o que tinha que fazer. Outros anjos descem com alguma ordem vinda da eternidade para fazer uma outra coisa. A escada é um símbolo do movimento de Deus em seu favor, a seu respeito. Nessa noite, Deus pode desenrolar a escada dele no nosso meio. E aí Ele vai começar a dar ordem aos anjos dele aqui no nosso meio. E tudo será movimentado em favor daqueles que amam a Deus. Aleluia. Naquela noite, Jacó levantou-se, tomou suas mulheres, suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-lo feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo que possuía. E Jacó ficou sozinho, e então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominar Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de forma que a deslocou enquanto lutavam. Então o homem disse: deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou: qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Prosseguiu Jacó: peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu: por que perguntas o meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e todavia minha vida foi poupada. Ao nascer do sol atravessou Peniel, mancando por causa da coxa. Por isso até o dia de hoje os israelitas não comem o músculo ligado à articulação do quadril, porque nesse músculo Jacó foi ferido. Aleluia. A luta de Jacó com o anjo. Jacó lutou com Deus a seu favor. Quando ele sai na mão com o anjo, ele está dizendo: dessa noite não passa. Eu não aguento mais viver a mesma vida. Essa é a hora que eu quero a bênção de volta. Você vê que ele vai embora por causa de uma bênção roubada. E quando o anjo aparece, o que ele quer? A bênção legítima. Aquilo que você roubou nunca vai ser seu. Ei! Aquilo que você roubou nunca vai ser seu. Devolva. Ele precisa de uma legitimação espiritual. A briga dele é por uma bênção que não veio do fundo do coração do pai, uma bênção que não veio do fundo do coração da mãe, uma bênção que era uma tramóia. E ele diz: eu não consegui aqui na terra, mas eu vou conseguir do céu, e eu vou lutar para isso. E ele começa aquela batalha a noite inteira. Ele e o anjo, eles estão ali, alguns defendem a teofania, a manifestação do anjo do Senhor, e eles estão ali lutando, até que o dia amanhece. Por que você desistiu?
Por que você está desapontado? Por que você acha que o seu Deus vai fazer a mesma coisa que a sua família? Por que você projeta em Deus aquilo que foi feito com você na terra? Deus não tem nada com isso. Por que você culpa a Deus a respeito das suas próprias decisões? Existem consequências que mesmo depois que nós nos convertemos, somos lavados e remidos no sangue de Jesus, consequências que a gente ainda tem que aturar. Coisas que nós plantamos. Que debaixo de misericórdia, debaixo de revelação, de oração da palavra, pode ser que tenhamos mais êxito em passar por aquela consequência. Mas preste bem atenção, não é uma varinha mágica que você enterra tudo aquilo que você fez e não tem consequência. Ei, Jesus vai te ajudar a passar por isso, você está perdoado. Tem uma história interessante. Quando eu me converti, eu tinha uma rival na escola e aprontava demais com ela comigo, era uma coisa horrorosa. E uma vez eu arrumei uma confusão com ela, fiz uma fofoca com ela. E ela teve o que mereceu, na minha opinião, na época. Eu dizia, agora teve o que mereceu. Aí eu me converti, estava no seminário já, dirigindo o carro do seminário para baixo, parecendo cheio de livro, e ajudando os pastores, tirando nota boa, já expulsando demônio. Coisa boa, crantaça. Aí quando eu peguei o carro, saindo da casa do meu pai, o Espírito Santo falou comigo assim. Não, eu comecei a chorar no carro. E não sabia por quê, mas uma dor no meu coração, uma dor, e eu não sabia por que eu estava chorando, e falando em línguas, e chorando. Eu falei, o que é Espírito Santo? O que foi Espírito Santo? Deus falou comigo, você lembra daquela fulana de tal? Aí eu falei, Deus, lembro, mas poxa vida, né? As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Eu estou perdoada. Eu estou cheia do Espírito Santo. E eu nem sei mais onde achar essa menina. Deus falou, você descobriu para ir lá fazer a fofoca? Você vai lá agora pedir perdão, você vai achar, eu te ajudo. Falei, não, Senhor, eu sou uma cantora, Senhor. Mas como é que eu vou? As pessoas já estão me conhecendo. Eu vou bater na porta dela assim, como? Deus falou, vai lá. Meus irmãos, eram 9 da noite, eu estava na Avenida dos Italianos com o endereço na mão, procurando em Rocha Miranda, para lá, para cá, agora aqui. Batendo de porta em porta. Aí eu falei assim, Jesus, eu vou apanhar hoje. Crente com esse saião desse tamanho. Aí de repente eu já estava com outro coração. Eu falei, se apanhar eu mereci. Deixa eu ir lá. Aí me bater, bateu. É certo. Aí eu comecei a ver. Que coração santo, né? Santa. Quando eu bati na porta que a menina me atendeu. Você está fazendo aqui? Calma, olha só. Eu sou crente agora. Eu me converti, eu vim aqui para te pedir perdão. Você quer entrar? Eu falei, morri, né? Eu entrei, ela chamou o marido, eu sentei, comecei a confessar os meus pecados ali para os dois, tudo que eu tinha aprontado, falado. Aí de repente eu perguntei, eles começaram a abrir o coração deles, começaram a falar da vida deles para mim, daqui a pouco estavam os 3 chorando. Aí eu olhei para ela, falei, agora, e vocês querem aceitar Jesus também? Aí os dois, sim, nós queremos. Aí eu orei com eles. Eles aceitaram Jesus. Aí um tempo depois, a gente morava num bairro próximo, né? Eu passei domingo na hora de ir para a igreja. Eu os vi no outro carro com a Bíblia assim, no para-brisa. Aí eu fiz, oi, aí eles. Consequência. Deu tudo certo. Mas a consequência é que eles têm alguma distância, mesmo que isso tenha acontecido na adolescência. São consequências. Tem caminhos que você vai refazer, mas existem algumas consequências.
Isso pode mudar? Claro que pode mudar. Como? Com arrependimento, com oração, com conhecimento da palavra de Deus. Jacó começou a lutar para que isso mudasse. Jacó, ele conhece o mundo espiritual, ele já viu a escada descer, ele crê, ele não consegue mais viver no natural, ele não consegue mais ver da mesma maneira, ele não quer mais ser a mesma pessoa. Luta com o anjo, Deus está a seu favor, Deus está gostando daquela luta dele, e um novo nome lhe é dado por conta disso. Israel significa aquele que luta com Deus ao seu lado. A marca de uma vitória pode te fazer mancar. Não esqueça como foi que você venceu. A marca de uma vitória pode te fazer mancar. Não esqueça como foi que você venceu. Algumas cirurgias deixam cicatrizes. Algumas situações deixam marcas, para a gente nunca mais esquecer tamanha obra que Deus fez na nossa vida. Aleluia. A escada e a cura. Hoje de manhã eu acordei sonhando um sonho muito diferente. E eu sonhei que eu estava fugindo de uma situação onde haviam 2 símbolos de roubo. E eu fui subir uma escada de pedra. Algumas pessoas estavam subindo essa escada como num ponto turístico. E de repente eu olhei e essas pessoas estavam descendo correndo. Eu continuei subindo essa escada para ver o que estava acontecendo. Quando eu olhei para o topo da escada, eu vi um homem ensanguentado. E o Espírito Santo falou: esse é Jesus, você não precisa mais correr. Alguns correm para ele, outros correm dele. O sangue dele é suficiente para te livrar de toda situação de roubo. Escadas? Por causa desse sonho, eu fui estudar a palavra dessa noite. Jesus desceu a escada até nós. Ele pagou com a sua própria vida. Sua missão era morrer por nós. Jesus saiu da eternidade e nasceu de mulher. Ele subiu a escada, ressuscitado em carne. E hoje, Ele desce até nós com suas vestes ensanguentadas para visitar a sua dor e mudar a sua vida de uma vez por todas. O diabo nunca desceu essa escada. O diabo foi jogado lá de cima. O Filho do Homem desceu. A escada é dele. E Ele sobe, e Ele desce. Ele vem da eternidade como um cordeiro para nos curar nessa noite. Deus quer arrebentar os teus grilhões. Deus quer te chocar com a presença dele. Paulo é alcançado pela cura. Paulo vê a escada e fica cego para não ver sua própria religiosidade. Durante a cegueira de Paulo, ele é curado por dentro e passa a crer nos sinais e nas maravilhas. Acredita na oração e na imposição de mãos. Cai algo físico dos olhos de Paulo. Paulo prova da cura divina. Só não crê na cura divina quem nunca precisou dela. Um tempo de cegueira nos fará quebrar toda a resistência ao chamado de Deus em nossas vidas. Você está cego, não consegue discernir, não consegue decidir, não consegue nem enxergar o caminho, nem a escada. Deus vai te curar hoje. Deus tem novos olhos, Deus tem novo rumo, Deus tem nova vida para você. Ah, Deus não vai querer se revelar a mim por causa da minha história familiar. Mentira! Deus não vai querer me usar porque Ele sabe muito bem o que eu passei no passado. Mentira! Nessa noite, Deus te trouxe aqui para te dizer: existe uma escada nesse lugar. E ninguém vai te impedir de viver o que Deus quer que você viva, a não ser você mesmo.
Jacó começou a lutar. Paulo foi procurar ajuda depois que ficou cego. Você imagina aquele homem cheio de teologia, aquele homem cheio de santarrice, aquele homem cheio de fama. De repente ele está cego depois de uma grande visão de Deus, cheio de pecado nas costas, cheio de assassinato nas costas. Um homem que matava crente, que matava cristão, de repente está recebendo oração de imposição de mãos para a cura divina. Gente, é isso que Deus faz. Num dia Jacó, no outro Israel. Num dia Saulo, no outro dia Paulo. Quem é que pode te separar do amor de Deus? Nem a morte, nem os anjos, nem principados, nem potestades, nem a altura, nem profundidade, nem o porvir. Nada pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Pastora, tem muita coisa para consertar. Jacó, quando estava maduro com Deus, conhecendo bem o Deus de seus pais, conhecendo bem o seu próprio Deus, que agora não era mais só o Deus de seus pais, era o Deus do Vale de Jaboque, era o Deus de Betel, era o Deus de seus próprios milagres, suas próprias experiências pessoais. Ele manda um presente para o seu irmão e vai lá bater na porta dele. Todo mundo preparado para morrer. Todo mundo preparado para tomar a porta na cara. Todo mundo preparado para tomar um fora. Os bois, as ovelhas, os filhos, a família. Ele manda na frente um presentinho para quebrar o coração de Esaú. Mas quando eles se enxergam, quando eles se veem, a distância é tão grande, tantos anos se passaram, o poder do Espírito Santo já tinha amadurecido o coração dos dois. A distância tinha sido muito pior do que o trauma que eles tinham vivido juntos. E eles decidem se perdoar e choram alto, e uma nova história começa na vida deles. Tenha paciência com você mesmo. Tenha paciência com você mesmo. Você não vai resolver tudo num dia só. Você não aguenta, você ainda não está pronto. Deus está te tratando, Deus está fazendo você conhecer a eternidade, a palavra, a glória, o perfil, a personalidade do Espírito Santo. Você está adquirindo conhecimento, você está adquirindo maturidade, você está ficando cheio de amor. Não é? Porque senão é mentira. Você imagina se eu chego lá naquela porta, a irmã me dá uma tapa, e eu cheia de amor do outro. Não é? Você imagina se Jacó chega diante de Esaú, cheio de amor, o irmão, seu cara de pau. Plau. Aí o outro, pá, de volta. Você imagina a família de Jacó, gados, empregados, todo mundo embolado, uma verdadeira manifestação na Cinelândia. Uma confusão com os infiltrados, né? O que acontece é que Deus nessa noite abriu a escada entre nós. Os anjos estão subindo e estão descendo. Alguns nessa noite serão marcados para sempre. Alguns outros precisarão lutar em oração hoje. Alguns outros receberão oração e imposição de mãos. Alguns terão direção de refazer o seu caminho com a própria família. Já viu criança que faz coisa errada? E chega e diz logo assim, mãe, me perdoa. Mas, claro, está perdoado. Então, já posso jogar de novo? Quando nós recebemos Jesus como Salvador, que nós recebemos essa graça e esse perdão imediato, é algo que logo nos limpa e a gente sabe que está limpo, que Jesus não vai lembrar mais. A gente quer que as pessoas perdoem a gente igual Jesus perdoa a gente. Tem pessoas aqui que vão precisar passar por um caminho como Jacó passou.
Tenha paciência. Tem pessoas que vão ter que mandar primeiro o gado, né? Depois a carta, depois o amigo, depois vão ter que ir lá na porta, vão ter que escolher e sofrer a injustiça, como Paulo. Pessoas que vão ter que deixar o direito para lá, ir embora. Mas é que eu tenho direito. Não tem não, querido. Você é cheio de amor agora. Pessoas que vão ter que refazer o caminho. Mas a culpa não foi minha. Quem fez foi ele. Não tem problema, querido. Deus vai fazer um caminho. E eu sei do que eu estou falando aqui com vocês. Não estou falando do que eu não sei, não. Não estou falando do que eu não vivi, não. Não estou falando nada aqui inventado da história de alguém. De alguém que se no corpo ou fora do corpo, não, eu mesmo, tá? Pessoas que serão chacoalhadas durante o sono. À noite. Deus vai te dar o sonho inteirinho, com a estratégia toda. Como começar e como terminar. Como adquirir o caminho do coração daquela pessoa que você perdeu há alguns anos, aquele coração que você não tem mais como trazer de volta. Você mesmo fez isso, você sabe que foi você quem fez isso. Você não tem mais como remendar com band-aid, você não tem mais como pedir perdão, não cabe mais pedir perdão, não dá mais para consertar, foi mesmo. Aí Deus vai te dizer: faz assim. Coração dos pais aos filhos. Coração dos filhos aos pais. Um caminho de perdão, um caminho de cura, mas tenha paciência com você mesmo. Uma igreja que nós estávamos fazendo, o primeiro encontro que eu fiz, o primeiro retiro de vida vitoriosa que eu fiz, ainda há uns 13 anos atrás, 15 anos atrás. Nossa, pai, não posso mais fazer conta aqui na frente de vocês, não, o negócio está ficando estreito para mim. Eu lembro da história de um casal, 12 anos, que o homem dormia num colchão na sala, há 12 anos. A mulher foi para o retiro. Chegou lá, a escada desceu. E anjo sobe, e anjo desce. E pá, poder de Deus, luz na cara, fica cega, volta. Gente, isso é figura de linguagem, hein? Vamos pensar que acontece isso no retiro, de ficar cega. Não, é metáfora. E essa mulher volta para o testemunho, na igreja, arrastando um colchão. Ninguém entendeu. Você imagina a chegada aqui da vida vitoriosa, sobe uma irmã com um colchão. Meu Deus do céu, que é isso? E ela dando testemunho: pastor, 12 anos com esse desgraçado desse colchão na sala. Como assim, irmã? Desgraçado do colchão na sala? O que aconteceu? Quem dormiu no colchão? Meu marido, pastor. Pelo amor de Deus, irmã, como é que você pegou o colchão do homem, trouxe para cá? Não, eu trouxe o marido também. O marido está aqui comigo. Não quer mais dormir no colchão, voltou para minha cama. Está tudo certo agora. Quantos anos, irmã, que a senhora está esperando por isso? 12 anos. Como é que foi que isso aconteceu? Deus me deu o caminho. Você pode aplaudir ao Senhor? Um caminho sem conserto. Deus pode dar a revelação do conserto desse caminho. Existem pessoas que você vai ter que desistir de mudá-las. Existem pessoas que você vai ter que desistir da expectativa que você tinha a respeito dele. Existem pessoas que você tem que começar a amar exatamente como elas são.
daquele jeito. Mas você não conhece a minha sogra, pastora, a senhora está falando isso? As sogras odeiam essa piada. Eu vou ser sogra um dia, vocês vão ver só. Você não sabe do meu pai, você não sabe da minha mãe, mas eu sei que existe um caminho depois da exposição à palavra, depois do tempo de exposição ao sobrenatural, à oração, à adoração, existe um caminho. Vamos ficar de pé. Obrigada. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, vi um homem chamado Ananias chegando e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá. Este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. A gente ouve tanta coisa, né? Que a gente vai vencer assim, vai vencer assado. Parece até que só essas pessoas de plástico que Deus ama. Sabe, esse povo que nada acontece com eles, não sofrem, não choram, acontece nada ruim com eles. Parece que são os crentes assim que foram escolhidos mais importantes que nós. Queridos, todo mundo passa por provação. Todo mundo passa por luta. Todo mundo passa por perseguição. Tem ninguém de plástico aqui não. Só que a gente conhece a cruz. A gente conhece a redenção em Jesus. A gente conhece a cura divina. A gente conhece a cura emocional, a cura física. A gente conhece um Jesus que se revelou a Paulo no meio do caminho, ele sendo quem era. A gente conhece um Deus que transformou a vida de Jacó, mesmo sendo ele quem ele era, mesmo vindo da família que ele estava vindo. A gente conhece um Deus que não faz acepção de pessoa e manifesta a graça dele na família de quem quiser abrir a porta para ele. E nessa noite, se você quiser abrir a porta da tua família, da tua casa, da tua história, a sua vida vai ser diferente, porque quem conhece a redenção, quem conhece a cura divina, quem conhece o poder de Deus, não é mais o mesmo, não. Começa a orar, começa a pedir a Deus o caminho, começa a pedir a Deus a revelação, o jeito que não é o jeito da terra, mas é o jeito da eternidade. Começa a amar com um coração que não é mais o seu coração, é o coração de quem ama a alma para ser salvo. Aí quando você olha no olho daquele que foi o teu algoz, você olha no olho dessa pessoa e você pensa: ali dentro tem uma alma para ser salva, ali dentro tem uma alma que é do Senhor Jesus Cristo, e no que depender de mim eu serei cheio de amor. Jesus desceu a escada, uma missão de morte, e nós vamos subir essa escada vivos,
ressuscitados em Cristo. Eu quero orar por você que tem um impossível emocional na família. Presta atenção no apelo que é diferente. Um impossível emocional na sua família. Um laço que está tão quebrado que você não vê jeito mais de atar. Você vai sair do seu lugar e vai vir aqui na frente agora. Um impossível. Não vou perguntar o quê, quem. Um impossível emocional. Pessoas que têm outras na família como se essas estivessem mortas já. E se elas morressem não ia fazer diferença. Uma indiferença tão grande, tão grande, tão grande que a pessoa está morta já. Era assim com Esaú e Jacó. Imagina a dor desses dois irmãos. Não conheço sua história. Não consigo avaliar sua dor. Mas um homem ensanguentado consegue. Ele foi experimentado em toda sorte de dor. De traição, de mentiras, de escárnios, da própria família. Jesus veio para os seus e os seus não o receberam. Quando ele chegou de volta no bairro dele, perguntaram: quem é esse aí, o filho de José? Fazendo essas coisas? Foi traído pelo seu discípulo, com um beijo no rosto, vendido por 30 moedas de prata. Foi cuspido, foi coroado com a coroa de espinhos. Colocaram uma roupa nele, colocaram ele para andar zombando dele. Você é o rei? É você que é o rei? Botaram um manto nele. Fizeram isso com você também? Tem gente aqui que foi humilhado. Gente aqui que foi roubado. Gente aqui que foi trapaceado. Gente que foi abandonada. Gente que está doente por causa disso. Eu não vou dizer para você que depois dessa oração aqui você vai chegar em casa e está tudo pronto, não. Eu vou dizer para você que depois dessa oração aqui é um caminho. Amém, gente? Pode ser hoje? Pode. Eu tenho fé para ser hoje? Eu tenho. Mas no caso de Jacó foram 25 anos. 25 anos sem ver o irmão gêmeo. E quando ele volta, a mãe dele já tinha morrido. Ele não pôde enterrar a mãe dele. Ele não tinha mais laço com a família de origem. Quando ele resolve essa encrenca com o irmão, não tinha mais mãe. Tem gente que não se perdoa. Não se perdoa, porque por causa de um romper desse, perdeu uma oportunidade, uma história importante na família. Perdeu o nascimento de um neto, perdeu o nascimento de um sobrinho, o casamento de um tio. Eu não sei, eu tive uma ovelha que não queria se casar, porque quando ela se casou, se juntou com uma pessoa, ela não entrou na igreja com o pai. Depois ela se converteu, então ela não queria entrar na igreja sem o pai dela.
Porque ela achava que ela ia estar traindo o pai dela se ela casasse e entrasse na igreja com outra pessoa. Preste atenção como é que os caminhos de dor, os laços, as pontes quebradas nessa noite. Deus está colocando uma escada aqui. Coloca agora essa situação impossível diante de Deus. Coloca. Eu tenho uma. Não pensem que eu não tenho, não. Eu tenho algumas. Algumas. A maioria das pontes que eu pude reconstruir, eu já reconstruí. Mas tem algumas outras que é um caminho. Coloca agora diante de Deus a tua mãe, o teu filho, a tua nora, teu genro, teu pai, tua avó. Mas se a pessoa já partiu, pastora, como é que eu faço? Fala com Deus agora, que Ele vai te perdoar no lugar da pessoa. Ele vai te perdoar, a pessoa já foi para a eternidade, mas Deus vai te perdoar agora. A gente não fala com os mortos, a gente fala com Deus. Começa a falar para Deus que você sente a respeito disso. Começa a falar para Ele: Senhor, essa ponte é impossível. Senhor, foi naquele dia, foi no dia daquela violência, foi no dia daquela mentira, foi no dia daquela traição, foi naquele dia, Senhor, foi naquele dia que o cristal quebrou, foi naquele dia que eu desisti de amar, foi naquele dia que eu entreguei mesmo a pessoa. Eu falei: eu entrego a alma para Deus e o corpo para o diabo. Você disse isso, você chegou a abrir a tua boca para falar isso. Pega de volta essa palavra hoje. Pega de volta essa palavra. Olha, o teu coração está cheio de amor, senão não estava doendo agora. Você tem saudade, senão não estava doendo agora. Deus vai fazer um caminho. Você precisa buscar no Senhor o caminho do coração dessa pessoa. Você precisa buscar no Senhor o caminho do coração. Você precisa buscar um caminho de paz, um caminho de reconstrução, mesmo que isso implique em não ter mais razão. Espírito Santo de Deus, o Senhor sabe que tudo que eu estou falando aqui é verdade. O Senhor sabe que essa palavra tem anos que funciona dentro de mim. E eu sou prova viva de que o Senhor faz pontes impossíveis de serem reconstruídas, o Senhor faz de novo. Obrigada, Espírito Santo, por tantas vezes eu estar com a minha cabeça em Betel, deitada sobre uma pedra, e de repente os teus anjos virem me ministrar. Quantas vezes, Senhor, eu estive deitada dizendo: e agora? E o Senhor, de maneira sobrenatural, começou a mover na minha mente, no meu corpo, na minha alma. Obrigada, Senhor, porque toda vez que eu atraquei com o anjo, eu não deixei de ser respondida. Obrigada, Senhor, porque muitos milagres vão acontecer aqui nessa noite. Muitas pessoas que estão aqui à frente, só porque decidiram perdoar, já estão sendo curadas agora. Pessoas que entraram aqui com a coluna travada, com o pescoço doendo, com hérnias de disco. Pessoas que entraram aqui, os joelhos não moviam, as juntas doíam. Oh, Deus! O milagre começou a acontecer já. O espírito de loucura que tomou a mente de alguma pessoa começou a desconhecer os familiares, a inveja, Senhor, a culpa. Oh, Espírito Santo, o Senhor é o psicólogo dos psicólogos, o Senhor é o médico dos médicos, o psiquiatra dos psiquiatras. O Senhor é aquele que tudo sabe.
O Senhor é aquele que tudo faz. Revela agora o caminho do coração. Revela agora, Senhor. Revela aquilo que nós podemos fazer. O natural cabe a nós, o sobrenatural cabe a Deus. Espírito Santo. Espírito Santo. Eu creio que quarta-feira que vem nós já vamos ter muitos testemunhos do que aconteceu aqui nessa noite. Eu creio que existem filhos que vão voltar para casa. Eu creio que existem casais que vão reatar. Eu creio que existem pais que vão falar com seus filhos de novo, filhas e mães, pelo poder sobrenatural do Evangelho. Tem alguém enfermo aqui hoje? Com diagnóstico, com dor? Tem? Levanta a mão. Onde é que é? Tem? Nós vamos orar agora por cura divina. Você que está enfermo. Se você tem uma enfermidade e você pode colocar a mão sobre essa enfermidade, você vai colocar. Se você não pode colocar a mão sobre essa enfermidade, você vai colocar sobre a sua cabeça. Se você tem alguém em casa enfermo, você pode representar essa pessoa agora aí onde você está. Amém? Você coloca a mão onde seria a enfermidade da pessoa e você representa essa pessoa agora durante a oração. Eu vou agora apresentar ao Senhor os pedidos de oração. Depressão, crise de coluna, a saúde, restauração da saúde. O Heitor, de 5 anos, está na luta contra um câncer há 1 ano. Fez um transplante de medula há 3 dias e está na UTI com pneumonia. Nós vamos orar, Heitor, agora, por você, meu bem. Outros tantos pedidos que estão aqui. Essa é a hora, meus queridos. Essa é a hora que os céus vêm sobre nós. Tem enfermidade no céu? Não. Tem briga no céu? Tem depressão no céu? Tem amargura no céu? Então venha a nós o seu reino, Senhor, agora. Seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. Nós queremos tudo que tem no céu agora sobre nós. Nós queremos a cura. Nós queremos a libertação. Nós queremos agora, em nome de Jesus, a glória de Deus sobre nós. O movimento dos anjos sobre nós, segundo a palavra de Deus. Em nome de Jesus, eu repreendo agora todo mal. Vai queimando, o Senhor, a enfermidade do alto da cabeça até a planta dos pés. Eu repreendo agora leucemia, câncer, nódulo, a inflamação, endometriose, câncer de ovário. Em nome de Jesus, depressão, ansiedade, síndrome do pânico. Em nome de Jesus, vem o poder de Deus agora. Vem o poder de Deus agora. O Senhor já está usando os médicos para tratar essas pessoas. Mas nós queremos aquilo que não tem no remédio. Nós queremos aquilo que tem no céu. Aquilo que o ser humano ainda não descobriu. Aquilo que na eternidade só que tem. Só na mão de Jesus que tem. Nós queremos agora isso, Senhor. Nós queremos o impossível. Nós queremos agora um milagre completo. Fogo, fogo, fogo do céu agora. Fogo do céu agora. Fogo do céu. Na alta da sua cabeça até os teus pés. Fogo, 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 fogo do Espírito Santo. Fogo. Vem fogo de Deus. Vem fogo de Deus. Queimando o nódulo. Queimando o câncer. Queimando a impossibilidade locomotora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aquele que não pode andar. Aquele que não pode se mover. Aquele que tem dificuldade, aquele que teve um derrame, aquele que está com o lado paralisado agora. Nada disso tem no céu, Jesus. Nada disso tem no céu. Então nós queremos agora que venha o reino de Deus. Venha o reino de Deus. Vem, e as juntas, os ligamentos, os nervos voltam a funcionar. As ondas cerebrais são estabelecidas novamente. Em nome de Jesus agora, funcionando os hormônios. Funciona o hormônio, funciona. O sangue agora sendo transfundido, completado. Aquilo que falta, a vitamina que falta, aquilo que tem demais. Em nome de Jesus, toda diabetes nós repreendemos agora. Em nome de Jesus, que venha a cura divina. Que venha a cura divina. Que venha a cura divina. Agora,
pelo poder santo do nome que está acima de todo nome. E esse é o nome de Jesus, aleluia. Aplauda ao Senhor. Aleluia. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não, não há outro igual a ti. Maravilhas fazes tu. Digno de glória, louvores, levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Digno de glória, louvores, levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não, não há outro igual a ti. Olha para mim. Quem sabe nessa noite você teve o lampejo da glória de Deus, você viu a glória de Deus, você sentiu a presença de Deus. Mas é necessário tomar uma atitude a respeito disso. Você não pode vir aqui dar um beijo em Deus e ir embora. Está entendendo? Deus não quer isso com você. Deus quer um relacionamento sério contigo. Deus quer estar com você o tempo inteiro. Ele já está, é verdade, eu sei disso. Mas Ele quer que você esteja com Ele o tempo inteiro. Num processo gradativo de santificação. Ninguém fica pronto do dia para a noite. E como é que a gente faz isso? Recebendo Jesus como Salvador. Ele quer que você acorde de manhã e diga: bom dia, Jesus. Dormimos bem hoje, hein? Ou não, ou madrugada, hein, Senhor? Essa madrugada foi daquelas para nós, hein? É tão diferente quando você entrega os seus pecados no altar de Deus. Tira a tua mochila de pedras. Recebe esse perdão imediato. Reconhece que é pecador. Mas eu só faço bem às pessoas. Já pecou. Achou que é mó legal, já pecou. Você quer receber Jesus como Salvador hoje? Você reconhece que você precisa dele? Você quer nascer de novo hoje? Quer começar do zero? Quer uma folha em branco para começar hoje? Se você deseja receber Jesus como teu único e suficiente Salvador, quer entregar sua vida, sua família, seus sonhos, seus projetos, tudo na mão dele, eu quero que você saia do seu lugar, que eu vou orar por você, igual eu orei pelo pessoal que estava aqui agora. Vem à frente, eu vou orar por você. Você quer? Levanta a sua mão. Eu quero, pastor, eu quero. Eu quero receber Jesus como Salvador. Cadê? Levanta a mão. Cadê você? Ah lá, Deus abençoe. Amém. Vem aqui para orar pelo Senhor, por favor. Por gentileza. Não tenha vergonha de vir. Mais alguém? Vem à frente. Vem à frente. Ah, Fernanda, eu não tenho a menor vergonha. Eu amo Ele mesmo. Eu vou lá porque Ele sabe como eu sou. Eu quero ser dele. Ele é meu. Para sempre. Amém. Pode vir à frente. Vir à frente significa: eu reconheço que Ele é o Filho de Deus, que Ele perdoa os meus pecados, que Ele transforma a minha vida, que Ele vai me ajudar nesse processo de santificação até Ele voltar. Vem aqui pertinho de mim. Até Ele voltar. Amém.
Bem-vindo. Deus abençoe, meu amor. Vem vocês para perto. Consigo achar vocês. Oi. Oi. E aí? Veio dose dupla? Yeah. E você? Eu sei. Tem mais? Tem mais alguém? Corre para cá. Vou orar por vocês agora, amém? Fica aqui com a gente, não vai embora não. Repitam comigo assim: Senhor Jesus, nessa noite eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Perdoa os meus pecados, apaga o meu passado, porque de hoje em diante eu serei uma nova criatura. Toda a minha vida está nas tuas mãos. Me abençoa, Jesus. Agora coloca a mão no coração que eu vou orar por você. Senhor, em nome de Jesus, eu te apresento essas pessoas que estão aqui na frente. Pérolas preciosas tuas. Aqueles que o Senhor sonhou, o Senhor morreu por eles, o Senhor ressuscitou por eles. Obrigada, Senhor, porque o teu Espírito os atraiu até o altar hoje. Eles estão aqui confessando Jesus como Salvador. Eles terão a vida completamente transformada a partir de hoje. De fé em fé, de glória em glória, até ser dia perfeito. Eles estão na luta, na batalha, mas eles ao amanhecer serão abençoados. Pai, hoje o nome deles está sendo trocado. Eu não sei como eles se chamavam por dentro, mas a partir de hoje se chamarão de Israel, vencedores, aqueles que têm o Senhor lutando ao lado deles e por eles. Obrigada por essa noite, Jesus. Que noite maravilhosa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor. Vocês que estão aqui comigo, eu queria anotar o nome de vocês, ter um contato. De repente vocês precisam de alguma coisa, pegar o telefone de vocês, um e-mail, tá bom? Porque a partir de hoje nós somos família de vocês. Quem está aqui hoje, Carla? Você pode anotar o nome deles para mim? Sigam aquela moça de verde ali, ó. Ela vai anotar o nome de vocês para nós, amém? E vão ali, por favor. Aleluia! Eu não orei pelos cartões, né, gente? Traga o cartão de vocês aqui. A direção é que nós oremos pelos empresários da igreja, por aqueles que estão nos desafios. Traz o seu cartão aqui na frente, coloca aqui no altar. É o cartão de visitas, tá, gente? Não é o cartão de crédito, não. Jura que vocês estão saindo assim na cara dura? Vocês não estão com vergonha, não? Ai, que vergonha, gente. Eu só vou orar, vai acabar, prometo. Não se apresse a sair da casa do Senhor. Não se apresse. Traga à frente, isso. Vamos orar. Estátua. Levanta a mão para cá. Isso. Vamos orar. Cartão de visita das empresas. Senhor, em nome de Jesus, o Senhor é o dono do ouro e da prata, e o Senhor é aquele que traz sabedoria para que cada um conduza o seu negócio de maneira ordeira, digna e próspera. Nós acreditamos que todo aquele que é fiel no dízimo e nas ofertas, eles comem o melhor da terra. Pai, entra agora com provisão, entra agora com a tua mão, traz à mente de cada empresário a estratégia, o desafio. Pai, em nome de Jesus, que sejam abençoados agora e que eles colham o melhor da terra, assim como a igreja tem colhido, como aqueles profissionais liberais, aqueles que trabalham em qualquer área e também, assim, os empresários. Em nome de Jesus, nós abençoamos toda a igreja e declaramos que sejam prósperos em nome de Jesus. Amém? E amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que aplaude, aplauda. Aleluia.